Oi, tudo bem? Queria conversar com você sobre engano. É muito difícil quando a gente se sente enganado. Quando a gente olha para a vida de Eva, quando ela foi enganada por aquela serpente no jardim, e por conta daquele engano, ela teve que pagar um preço muito alto, que foi o preço de viver fora do jardim, fora do melhor de Deus, de ver o filho dela sendo assassinado pelo outro, tudo por conta do engano que ela caiu. E você vai ver o profeta Oséias falando que o povo perece por falta de conhecimento, porque a falta de conhecimento faz com que a gente caia no engano. Quando a gente não conhece bem uma situação, um assunto, e a gente acaba caindo numa história que tem por trás da intenção aparente uma intenção de enganar, de subtrair, mas pior do que o engano, né? Porque o engano é falta de conhecimento. Oséias falou que o povo perece por falta de conhecimento, e não é o povo do mundo, é o povo de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento, diz o Senhor. Mas pior do que errar por não conhecer, pior do que engano, é a rebelião. Porque nos dias de hoje tem tanto conhecimento, é tanta palavra, é tanta gente falando e trazendo conhecimento, é tanto esclarecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus tem sido desossada. Tanta palavra de Deus, tanta revelação. E pior do que aquele povo que perecia por falta de conhecimento é o povo de hoje, que tem o conhecimento, que tem fonte, que tem Bíblia, que tem até excesso de palavra nos canais, nas plataformas. Podemos dizer que hoje o povo não erra mais por falta de conhecimento, não é mais por engano. Quando Jesus vem, ele diz assim, olha, tem dois tipos de pessoas, dois tipos de situação. Jesus disse que o povo, aquele homem que ouve a palavra e põe em prática, é o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí ele segue dizendo que o homem que ouve as mesmas palavras e não coloca em prática é o homem que edificou a sua casa sobre a areia, que quando vem a tempestade, vem o vento forte, desaba as águas, sobem os rios e a casa cai. E Jesus está falando de dois tipos de homem. Os dois estavam ouvindo ali o sermão do monte, porque a casa na rocha e a casa na areia, quando Deus faz essa pregação, quando Jesus prega essa palavra, ele está lá no monte, pregando o sermão do monte. E aí ele diz, olha, aqui tem dois tipos de pessoa. Tem as casas na rocha e as casas na areia. Casa na areia é quem ouve, sabe, conhece, aprende, busca, ouve mensagem, ouve ministração, assiste vídeo e não pratica, não coloca em prática. São casa na areia. Porque na hora da tempestade se abala e cai. Mas tem um tipo de pessoa que ouve a mesma palavra, o mesmo vídeo, a mesma mensagem, o mesmo conhecimento e coloca em prática. Esse é o homem que é casa na rocha. O que faz a diferença não é aprender, mas é praticar. O que faz diferença não é conhecer, não é o muito conhecer, mas é o pouco que a gente muitas vezes conhece, quando é colocado em prática. Como que eu pratico aquilo que eu aprendi? Quando eu começo a servir, quando eu começo a instruir as pessoas, quando eu começo a amar as pessoas a ponto de transbordar, de ensinar tudo aquilo que eu aprendi. Temos passado tantos anos aprendendo, né? Muitos de nós que crescemos dentro das igrejas, aprendendo, lendo, decorando a palavra, as promessas. Tem tanto poder de Deus, tem tanta dinamite de Deus, né? Dínamos, poder de Deus, entuchado dentro de nós. E eu creio que esse ano é o ano de, através da internet, onde tem tantas pessoas usando a internet para destruição, para enganar, né? Para o engano.
Esse é o ano em que os filhos de Deus, que foram aí tuchados do poder de Deus, que estão cheios do poder de Deus, explodir. Quando você busca o conhecimento, você aprende. E quando você serve a Deus, você transforma o conhecimento em sabedoria. Amém? Pior do que ser enganado, né? É ser rebelde. A pessoa que é enganada, ela erra por engano. Mas o rebelde não, ele erra sabendo. Eva foi enganada, mas Adão, ele sabia, porque ele tinha ouvido da boca de Deus o que era certo, o que era correto fazer. Então que nós não venhamos errar, nem por engano e nem por rebelião. Que tudo aquilo que Deus colocou e depositou no nosso coração, nós não sejamos egoístas, de só buscar o conhecimento, conhecer. Esse é o tempo de praticar a palavra de Deus. Ok?